Olá, estamos aqui para mais um Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores. E hoje, mais uma vez, eles que já estiveram aqui dando um banho de competência e um banho de informações importantes, a maioria das pessoas não conhece muito bem, que é o que o cartório hoje está fazendo para agilizar, para baratear alguns trabalhos, algumas questões que eram somente resolvidas no Poder Judiciário que está tão cheio de demandas, né, nesse Brasil super justo e, evidentemente, não dá conta. Então, eu tenho muita honra de trazer novamente aqui a tabeliã e o tabelião substituto, a Fernanda e o Antônio, do 8º Cartório de Notas de Santos, que é o cartório mais top que eu conheço, que está sempre perto da população, dando cursos, se pondo à disposição, quando a gente vai no cartório, quando a gente consulta online. Então, é o cartório perto de você. E eles vão explicar para nós também que o cartório pode estar mais perto ainda de você. Boa tarde, meus amigos. Prazer enorme em tê-los de volta. E a palavra é de vocês. Queria que vocês começassem pelo e-notariado e, principalmente agora, a última decisão em abril, que foi autorização eletrônica de doação de órgãos. Então... Boa tarde, Rosilma, tudo bem? Tudo. Primeiro, agradecer aí novamente o convite, né? É uma honra estar aqui nesse seu programa, no Jovem Pensadores. Já viemos aqui, acho que uns 4, 5 anos atrás. Ainda estávamos, né? Nós estamos aqui 2 anos nesse estúdio novo, ainda estávamos lá, mas foi logo no início, logo realmente. No início, então, novamente... Não, no início não, né? Porque o meu programa está com 11 anos. 11. Nossa. Em maio fez 11 anos. Que legal. Obrigado aí novamente pelo convite, é uma honra estar aqui, eu e a Fernanda, do 8º Cartório, para falar um pouquinho do nosso dia a dia, da nossa experiência prática. E hoje viemos falar um pouquinho do e-notariado, né? Da doação de órgãos, e como você bem disse, o Poder Judiciário está abarrotado, né? Ele não dá conta mais de atender tanta demanda. Então o cartório, com a desjudicialização, vem justamente no sentido de facilitar a vida das pessoas que precisam, eventualmente, de um inventário, de um divórcio, de uma usucapião, de uma doação, né? E paralelo a isso, agora vem o e-notariado, né? Com o provimento recente, que possibilitou que as pessoas não necessitem mais ir até o cartório para assinatura das escrituras, né? Então, o cartório veio com a desjudicialização dos atos, os atos notariais. Hoje, um cartório de notas, para quem não conhece, ele consegue atender a população fazendo inventário em uma semana, né? Divórcio no dia, doação, união estável. Então, a ideia é a desjudicialização e a celeridade do ato e, consequentemente, baratear o custo para a população em geral. Então, além disso, veio o e-notariado, que surgiu na pandemia, né? O e-notariado já é uma ideia do Tribunal de Justiça já há um tempo, que fomentou, na pandemia teve essa adesão maior para facilitar a vida das pessoas que não pudessem ir até o cartório. Então o e-notariado facilitou muito, porque hoje a pessoa pode assinar uma escritura pública, todas elas, inventário, divórcio, testamento, qualquer escritura pública, à distância, de forma online. E o melhor é que não tem custo nenhum para isso, né, Fernanda? Então eu acho que esse foi o facilitador. O e-notariado veio para facilitar a vida, né? Hoje, para você ter uma ideia, a gente consegue fazer um inventário no cartório, um herdeiro na Bahia, por exemplo, o outro lá no Japão, né? Então, sem que tenha algum custo a mais para esse ato, né? Uma escritura de compra e venda, então isso facilitou muito. E aí, em contrapartida, também veio agora a doação de órgãos, que é um instrumento interessante e facilitador também para a vida das pessoas. Antes de passar para a Fernanda para falar da autorização eletrônica de doação de órgãos, Fernanda, a pergunta que eu te faço é a seguinte: o Antônio discorreu bastante, realmente com a pandemia, houve uma otimização, tanto na cabeça das pessoas como do serviço, procurar maneiras de se continuar vivendo online. Exato. Só que eu entendo que há um complicador, principalmente para os mais idosos, que não estão acostumados com aplicativos, etc. E eu mesma, por exemplo, essa semana, eu penei
Coisa que há 150 anos eu recebo exatamente o que está, a devolução do imposto de renda, que aparece lá, né? Então estava previsto para dia 31 de maio. E esse dinheiro, pela primeira vez em 150 anos, não caiu na minha conta no dia 31 de maio. Olha, 31 de maio foi uma sexta-feira. Eu fiquei o fim de semana inteirinho para descobrir o que era para fazer. E eu me considero uma pessoa, assim, bastante hábil eletronicamente. Mas se eu disser para vocês que eu demorei o fim de semana inteirinho para descobrir o que era para fazer, aí depois eu descobri, entrando no site da Receita, entrando no banco, a minha opção era por onde eu recebo, que é o Bradesco, mas eu também tenho conta no Banco do Brasil. E aí o dinheiro não caiu. Eu entrei lá, você precisa agendar novamente. Reagendar. E para reagendar isso. Entendeu? Aí depois de passar 2 dias, até comentei com meu marido, eu falei, os idosos que não têm a prática, eu me considero uma pessoa que tenho prática. Eu mexo todo dia, eu trabalho com isso. Mas eu demorei o fim de semana todinho para descobrir. Aí agendei, consegui finalmente agendar no Banco do Brasil. Agendei no Banco do Brasil para pagar na minha conta no Banco do Brasil, ao contrário do que eu tinha posto na declaração. Para mim isso foi um caos, né? Porque, pô, você foi lá, né? Pensa bem, certeza, né? Com certeza. E tem mais, no dia, cairá no primeiro dia útil. Primeiro dia útil era segunda-feira, dia 3. Não caiu. Falei, pronto. Aí eu procurei o agendamento, tinha sumido. Aí dia 4 caiu, finalmente. Eu falei, bom, sumiu, deve estar por aí tentando cair na minha conta. Aí caiu com data de dia 3. Fernanda, como é que a gente resolve isso? O e-notariado é essa bagunça ou não? Não. O e-notariado veio para simplificar a vida das pessoas, tá? Então, assim, o que acontece? Você falou, tive dificuldade, que tinha que agendar, não sei o quê. No e-notariado não tem isso. Por quê? Porque sempre vai estar à frente tem o escrevente que você está fazendo a escritura. Você vai ter contato direto com o escrevente ou com o tabelião que está fazendo a escritura online. Então, ele vai conseguir te dar eu tô com dificuldade em alguma coisa, ele consegue suprir essa deficiência. Ele interage com o cliente, interage. Beleza. Você não vai simplesmente ficar falando lá no aplicativo e não tem ninguém por trás. Não, muito pelo contrário. Então, o que acontece? O e-notariado, o que é importante a gente saber? Você baixa o aplicativo no seu celular. Então, você entra na Apple Store ou na Play Store e procura lá, e-notariado. Baixou o aplicativo, lá vai ter todas as funcionalidades. O que você precisa ter para você começar a usar? Ou para assinar um testamento, para assinar uma escritura de compra e venda, para assinar uma escritura de doação ou um inventário, qualquer ato que você quiser praticar. Ou até mesmo reconhecer uma firma. Você simplesmente precisa ter o seu certificado digital e-notariado. O certificado digital e-notariado, o que é importante? O importante é que você não vai ter custo nenhum para ter ele. Você vai simplesmente entrar lá no aplicativo, vai ter uma parte lá, eu quero meu certificado, tem lá, emitir certificado. Você clica lá, você vai preencher com os seus dados, com o seu nome, com o seu endereço, com o seu estado civil, tirar uma foto do seu documento de identificação, tirar uma selfie sua e escolher o seu cartório do seu domicílio. Então, se eu resido, por exemplo, em Santos, tem 8 cartórios. Você vai lá e escolhe o cartório da sua preferência. Escolheu o cartório, automaticamente o escrevente daquele cartório, no mesmo dia ou no dia seguinte, ele vai entrar em contato com você pelo seu telefone celular para fazer uma videoconferência para conseguir emitir o seu certificado. Aí, automaticamente, é muito fácil, assim, é bem simples, não tem dificuldade. Se tiver, também pode entrar em contato com o cartório, que o nosso escrevente, ele ajuda, não tem problema nenhum. Aí ele vai fazer uma videoconferência, fez a videoconferência, já vai estar instalado no seu celular o seu certificado digital. E o que é importante? Com esse certificado, ele tem validade de 3 anos, você pode assinar quaisquer escrituras, praticar, reconhecer firma, fazer... É como se você tivesse com o cartório na palma da sua mão. Ótimo. E sem custo nenhum. E aí, o que acontece? Você tem o seu certificado, aí, por exemplo, viajei para fora do país, ou viajei para o Nordeste, ou viajei para qualquer lugar, eu preciso assinar uma escritura, e agora? Preciso fazer uma procuração? Não precisa mais. Você pode praticar o ato do local onde você estiver. Eu estou lá viajando de férias, eu simplesmente vou receber um link todo mundo vai entrar num acordo, quando que vai ser a escritura, vai ser tal dia, tal horário. Aí ele vai receber um link pelo WhatsApp dele
e ele vai clicar naquele link e vai entrar na videoconferência. Aí ele entrou na videoconferência, já vai ter, dentro do aplicativo, vai estar lá para ele assinar. A assinatura vai ser a senha dele do celular, ou às vezes a foto dele, depende de como que ele desbloqueia o celular, que já vai ter assinatura. Então vai estar manifestando a vontade dele por meio da videoconferência, porque ele vai estar participando do ato, então pode ser uma escritura que esteja todo mundo, por exemplo, por videoconferência, e só o escrevente no cartório, não tem problema nenhum, em vários lugares do mundo. Como o Antônio disse, pode estar um no Japão, outro no Nordeste. Pode, em qualquer lugar, tanto do Brasil quanto do exterior. E aí fazemos a escritura tudo online. Ou também pode, alguém quer ir no cartório, que se sente mais confortável, não quer usar o aplicativo, ou outro fora do cartório, ou até mesmo em Santos, eu não quero ir no cartório, eu quero assinar lá do meu escritório, por exemplo, um advogado, ou mesmo uma pessoa que está, eu sou médico, vou aqui, eu atendo uma pessoa, e depois eu já paro um pouquinho, faço a escritura, estou no plantão, não quero perder esse tempo de deslocamento, hoje em dia é perfeitamente possível. Beleza. E aí a gente faz a assinatura. Quem está presencial assina o livro presencial, quem está online assina online. E aí a assinatura está pronta. Então, assim, é uma facilidade hoje em dia para as pessoas, né? E também não tem essa dificuldade, porque, eu tive alguma dificuldade em como acessar. Você já tem o telefone do escrevente, que já tem gente para suprir aquela deficiência da pessoa. Porque quando vai bem, tudo bem. Mas e quando você tem uma dúvida? E aí você faz a pergunta lá pro... E aí não responde a maquininha lá, não entendi sua pergunta. Clique aí, clique 2. E não te contempla. Então, meio, né? Porque não é máquina, são as pessoas mesmo. Então, você pode ficar tranquilo que vai resolver. Esse tipo de trabalho que você está falando, a dúvida que você tem em relação à inteligência artificial é suprida porque tem uma pessoa por trás. Para quem perguntar. Então, beleza. Isso é e ótimo. A autorização eletrônica de órgãos, Antônio, como é que começou? Sei que é recente, foi em abril, né? E como é que é isso? Porque é muito importante, né? O pessoal aí tá na fila do transplante, às vezes morre antes, porque tá 3, 4 anos na fila do transplante. Tá certo que as pessoas mais graves passam na frente. Tem até aquela história do Faustão, que falaram que ele pagou, bastante, não sei o quê. Só que o cara, ele já estava morrendo, né? Então, ele já entra numa prioridade maior. Você sabe que eu acho que a questão dessa autorização de transplante de órgãos, né, a questão do Faustão, me parece, né, pelo que a gente conversa, que acabou ajudando, inclusive, a sair essa autorização. Tudo que tem uma repercussão na mídia, né, de certa forma, tem um lado negativo, mas tem um lado positivo, que também acelerou o processo dessa autorização, né? Obviamente que no provimento não diz isso, mas de forma indireta a gente percebe que esse provimento foi lançado justamente em razão dessas mídias, né, que surgiram, e sobretudo do Faustão. É bem interessante porque, primeiro, que é um ato gratuito, né? Então todo mundo que tem interesse em fazer essa doação de órgãos, ela vai ter acesso, né? Segundo, que é um ato público, né, feito pelo cartório de notas, pelo tabelião, pelo escrevente, que dá fé pública que de fato aquela pessoa manifestou aquele interesse e aquela vontade. Diferentemente de um documento particular escrito. Quando uma pessoa escreve, né, de próprio punho, através de uma redação, e vai lá e deixa aquele documento escrito, eu não sei se de fato aquela pessoa foi coagida, ou se de fato foi ela mesma que assinou, se de fato ela que escreveu. Agora, quando é um documento público, tem a fé pública, né, ou seja, aquela pessoa, de fato, ela tem o interesse de doar o órgão manifestado através de um documento público gratuito, né? E deixando bem claro também que é livre o acesso dessas pessoas. Então, por exemplo, a pessoa vai entrar lá no sistema, né? Como é que funciona isso na prática? Ela tem que procurar um cartório do domicílio onde ela reside. Por exemplo, as pessoas aqui de Santos, tem 8 cartórios aqui na cidade de Santos, tem que ser um dos 8 cartórios aqui da cidade de Santos. Mas isso pode ser feito eletronicamente. Tudo de forma eletrônica. Tudo de forma eletrônica. Sem sair de casa. Sair da sua casa. Né? E a pessoa vai lá e escolhe quais são os órgãos que de fato ela quer doar após o falecimento, ou ela escreve todos os órgãos, ou ela cita lá quais são esses órgãos. O escrevente notarial vai fazer uma videoconferência com essa pessoa, ela vai manifestar aquela vontade, essa gravação ela fica salva no sistema, né, e é emitido um documento oficial, tá, desse interesse, dessa doação de órgãos. E o mais interessante é que as pessoas, os médicos, né, o Sistema Único de Saúde, ele vai ter acesso a essa declaração.
né? Diferentemente de um testamento. Não adianta eu deixar isso num testamento, que até abrir o testamento, até autorizar o testamento, já passou o tempo, já enterrou e já não dá mais tempo de inclusive, usar, alguns órgãos a gente sabe que tem poucas horas, né, de vida, vamos dizer assim, que eu achei mais para interessante, poder transplantar, né? O que eu achei mais interessante foi a interligação do colégio notarial, que é o nosso colégio, né, que normatiza tudo isso, junto com o Tribunal de Justiça, né, o CNJ, com o Sistema Único de Saúde. Então, o Sistema Único de Saúde é autorizado a verificar se de fato aquela pessoa deixou ou não uma doação de órgãos, né? Para que o sistema funcione. Não adianta a pessoa também deixar uma autorização e você vai lá e o órgão já não tem mais serventia nenhuma, né? E isso tudo é feito eletronicamente. Tudo fazer um rapidinho intervalo, que na volta nós vamos falar sobre ata notarial. Voltamos já já. Acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo pelas operadoras de TV a cabo, pelo nosso portal e aplicativo oficial, digitalmente via simulcast e nas maiores plataformas de streaming. Saiba mais em tvconsantos.com/abrangência. Somos multiplataforma. Somos TV Com. Você já passou por isso? Conhece alguém que esteja passando? Se você já sofreu alguma violência na internet, não sabe o que fazer nem como denunciar, nós podemos ajudar. A SaferNet oferece um canal gratuito de orientação e apoio, além de explicar o passo a passo de como denunciar crimes na internet. Você será atendido por um profissional, com respeito, anonimato e estrito sigilo sobre tudo o que for dito. Juntos, vamos fazer da internet um ambiente mais seguro, onde todos possam exercer sua liberdade com responsabilidade e respeito. Entre em contato com a gente, estamos prontos para te ajudar. Helpline SaferNet. Navegar com liberdade é navegar com segurança. Voltamos e agora nós vamos falar um pouquinho sobre a ata notarial. Se vocês tiverem mais alguma coisa para falar, esclarecer em relação a essa autorização eletrônica de doação de órgãos, tudo bem, e aí vocês já embalam na ata notarial. Quer começar? Então, eu acho que a doação de órgãos é bem simples. Então, quem tiver interesse em fazer, pode baixar o aplicativo, né, no Apple Store, na Play Store do e-notariado. Aí lá mesmo, depois que você fizer seu certificado digital, você já pode escolher lá. Tem AEDO, né, que é a sigla da autorização eletrônica de doações de órgãos. Clicar lá, já escolhe os órgãos que quer doar e automaticamente o escrevente do cartório que você escolheu vai entrar em contato para fazer a videoconferência e você ter o documento digital, né, que vai estar no meio digital, ou você pode imprimir e transformá-lo em físico para você ter um documento que autoriza você a doar órgão. Então é bem simples, tá? A gente está à disposição. E com relação à ata notarial, acho que o doutor Antônio pode começar a falar e depois eu complemento.
A ata notarial é um tema interessante também, Rosima, porque a ata notarial hoje, existem algumas formas de atas notariais. Então a gente pega hoje, tem uma ata notarial que chama ata notarial de tempo de posse. O que é isso? Tá? É para, de fato, a gente verificar a existência daquela posse, que justamente vai servir para um procedimento de uso capião. Então, quando a gente fala de ata notarial, vou falar um pouquinho dessa ata notarial de tempo de posse que serve para uso capião. Existe uma ata notarial hoje no cartório para fins de adjudicação compulsória, tá? E existe as atas notariais para comprovar ofensas pelo Facebook, pelo Instagram, enfim, né? Por meio de prova, por meio de né? provas, Então, o que a gente mais faz no cartório hoje são essas atas notariais ou de constatação de posse ou atas notariais com meio de prova. Então, um exemplo clássico aqui, alguém te ofendeu pelo WhatsApp, por exemplo, né? A pessoa vai até o cartório, leva o celular até o cartório, a gente vai verificar que de fato teve aquela conversa e vai transcrever isso num livro de notas, tá? Mas para que serve essa ata notarial? Primeiro que o tabelião, o escrevente, ele tem fé pública, né? A gente é imparcial, é diferente da pessoa ir lá e transcrever a conversa no processo. Então eu faço aquela ata notarial que ela tem fé pública. E uma outra questão para você eternizar também aquela prova. Por exemplo, a pessoa ofendeu uma outra pessoa por meio do Instagram, né? Ou colocou uma imagem, uma conversa, né? Alguma informação no Instagram, a pessoa vai até o cartório, a gente acessa o Instagram da pessoa, transcreve o que de fato está escrito, ou também faz um print da imagem que consta no Instagram, para que ela utilize aquela ata notarial num processo. Então a ata notarial tem o fim de comprovar que de fato aquilo é verídico, através da fé pública do tabelião, e eternizar aquela prova, que é o mais importante. Né? Porque se você não faz uma ata notarial, a pessoa pode ir lá e tirar aquela imagem do Facebook, do Instagram. Sim. Agora, a partir do momento que tem ata notarial... E o dano já está feito, né? Exatamente. Porque você põe e tira... Só que quando você tira, já atingiu as pessoas já multiplicaram. Sim. E no caso de honra, por exemplo, crime contra a honra, já está feito, né? Já está cometido. Exato. Uma ata notarial interessante, que eu sempre cito, é uma ata notarial que nós fizemos de uma revisão de pensão alimentícia, né? Então, de uma forma bem rápida, a mãe estava pedindo uma revisão de uma pensão e o pai dizia que não tinha condições de pagar um valor a mais. Só que o pai ele foi viajar. Ele foi viajar para Las Vegas e tal, e aproveitando lá, tirando foto. E tirou foto de tudo. Aproveitando, andando de Ferrari, tem aqueles passeios de Ferrari lá em Las Vegas e tal. E aí o advogado, obviamente, foi lá, fez uma ata notarial, né, e falou, olha, você não tem condições de pagar uma pensão maior, entretanto você estava viajando, né? Então, consequentemente, a mãe do menino teve êxito, né? Então, são atas notariais que são constatações de fatos que o tabelião verifica naquele momento, naquela situação. Então é bem interessante, a gente tem feito bastante. E fora isso, como eu disse, agora surgiram as atas notariais de uso capião e adjudicação compulsória, que pode ser feita em cartório. Então você pode uso capião hoje, que levava 10 anos no fórum, você consegue fazer em 6 meses no cartório. Beleza. Uma adjudicação compulsória também. Então mais são todos rápido, atos mais novos. Barato. Exatamente. Isso é importante de falar do mais econômico. Às vezes a pessoa pensa no cartório, acha que vai gastar mais, né? Sim, ao contrário. Mas é o contrário. A gente já pegou uma vez a tabela do TJ, porque você paga custas. E a tabela do cartório de notas, por exemplo, do inventário. Agora o Poder Judiciário está perigoso. Eles estão cobrando taxa agora até... porque a gente entra com uma ação, né? Aí você tem que recolher as custas, normal. Sim. Aí a pessoa ganhou, né? Ganhou, recorreu, tal, enfim. Né? Se recorre... A primeira, quando você entra 1%, depois vai para 4%. Mas agora, depois ganhou, está voltando para executar. Estão cobrando também o cumprimento de sentença, menino. Fica muito mais oneroso, né? O negócio está feio. Agora, Fernanda, eu vou cobrar de você o seguinte. A ata notarial, você falou num outro programa que a gente fez, que eu achei super interessante, a história do congelamento dos óvulos. Conta pra gente como é que a ata notarial entra aí. Então, a ata notarial, por exemplo, hoje em dia, né, muitas pessoas pensam, tô tendo filho mais para depois e tal, e aí chegam os médicos ginecologistas e falam, olha, é interessante você congelar seus óvulos. Por quê? Porque se você está pensando na sua profissão agora, está pensando, né, em ter filho bem depois, a sua idade dos seus óvulos depois não é a mesma coisa, né? Então, os médicos acabam falando isso. E aí tem pessoas que falam assim, não, então vamos congelar os óvulos, e aí você tem que fazer um procedimento do congelamento de óvulos que você está sedada.
Então, já foi chamado tabeliões, conheço tabeliões que já foram chamados para participar desse ato. Para quê? Para verificar que realmente eu estou tirando o óvulo daquela pessoa e estou congelando naquele banco, com aquele número, gravando, para saber que é o dela. Porque se a pessoa está sedada, não tem ninguém de confiança dela no local. Tem os médicos, lógico, você contratou um médico, confia, mas a gente já sabe muitas histórias, né, desses profissionais, né? É óbvio que profissional tem profissionais bons, como tem profissionais ruins, em todas as profissões. Acidente, troca, mas pode acontecer alguma coisa. Acontecer. E você então pode realmente contratar o tabelião para participar daquele ato. Ele vai simplesmente estar lá verificando tudo que está ocorrendo. Realmente tirou quantos óvulos, aqueles óvulos foram denominados em tal, está colocado em qual câmara de congelamento, e aí você fica respaldada com aquilo, tranquila, né? Porque você não estava lá, você estava, mas estava sedada. Então, assim, o tabelião ele pode ser chamado para constatar quaisquer coisas fora do cartório. Que ele tem a visão imparcial, sim, fé pública. E ele constata e lavra aquele no livro de notas. Também você me falou em relação, por exemplo, a pacientes que estão acamados, às vezes estão em coma, tal, e a família, como a gente já conversou, né? Às vezes, não, tu está sendo bem tratado, o tratamento está errado. Pode haver uma ata notarial, um acompanhamento do tabelião também nesses casos, Fernanda? Sim, a gente pode ser chamado para qualquer lugar. Como a gente é imparcial, a gente pode entrar em qualquer lugar que seja um lugar público, né? Ou que seja um lugar privado, mas nos dê autorização para entrar, a gente está participando. O que é interessante de falar é que a ata notarial, a gente tem que ser solicitada a fazer uma ata. Eu não posso de ofício, por exemplo, eu estou num lugar, aconteceu alguma coisa, eu falo, olha, eu vou fazer uma ata disso, vou fazer uma ata daquilo. Não, entendi. Eu tenho que ser solicitada. Então, alguém tem que requerer para mim, que tem o princípio da instância, que eu só posso agir se eu for provocada para tanto. Então, qualquer pessoa que quiser chamar o tabelião para participar, ou de uma ata de assembleia de condomínio, que sempre dá confusão, e aí a pessoa quer atestar determinada situação, a gente pode participar daquilo lá. Ou mesmo no hospital, eu quero saber se minha mãe está sendo bem tratada ou não no hospital, vou contratar o tabelião para ficar lá o dia inteiro, verificando e atestando tudo no livro de notas, nós vamos declarar imparcial, porque nós somos imparcial, a gente não está de nenhum lado, a gente está do lado da verdade. Então, princípio da fé pública. Princípio da fé pública. Perfeito. Então é muito interessante, a ata notarial assim, você pode pensar em N situações, tanto no âmbito trabalhista, criminal, no âmbito de família, qualquer ato a gente pode participar atestando a veracidade daquela situação e trasladando no livro de notas aquilo que a gente viu, eternizando aquela situação no tempo. Então, se num determinado momento eu vou precisar daquela prova, eu tenho que ela está eternizada. Perfeito. Então, assim, é muito interessante a ata notarial, assim, os advogados que estão atuando e precisam de uma prova com fé pública, maravilhoso, assim. A gente vê na prática que está sendo muito bem utilizado pelos advogados. Olha, infelizmente, olha lá, encerrar. Que pena, mas eu vou chamar mais vezes. Porque as pessoas precisam realmente saber, né? O pessoal da área do direito vai atrás dos cursos de vocês, que são maravilhosos. Mas a maioria das pessoas, ela é leiga. As pessoas são leigas, elas não entendem. Então, vocês... tem uma iniciativa, sempre tiveram muito boa, de botar o cartório mais perto das pessoas, né? E eu vou fazer o meu papel de trazer vocês mais perto do meu público. Obrigada, Antônio, obrigada, Fernanda. Muito obrigado. Obrigada a você. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, esperando estar novamente com vocês sábado que vem, às 15 horas, com reprise segunda-feira às 17h30. Lembrando que pomos tudo no YouTube, no nosso canal Jovens Pensadores, para você assistir ou rever quando quiser. Até o próximo programa, se Deus quiser.